Seja bem-vindo ao podcast Despertar Quântico. Eu sou a Ingrid Andrade e estou aqui com meu pai. José Andrade. E a ideia desse podcast, para quem está chegando agora, veio das nossas conversas na varanda. Como é que era, pai? Não, eram papos profundos, né? Nós tratávamos da parte filosófica, espiritualista, psicológica, tudo mais. Diversos assuntos a gente tentava abordar para entender aquilo que a gente estava conversando, né? E ficávamos bastante tempo conversando, como tinha assunto, né, filha? Sim, a gente pegava um cafezinho da tarde quando eu morava com meu pai, a gente sentava na varanda e surgia cada papo profundo. E É. a gente pensou, por que não começar um podcast e trazer um pouco desses assuntos para outras pessoas que possam gostar também? E hoje a gente vai falar sobre o quê, pai? Como o pensamento e o sentimento podem moldar a realidade. Acho que é É um um tema profundo esse. é profundo, envolve várias áreas, né? E tá Nossa, muito presente no nosso dia a dia também. bastante, porque para começar a falar do pensamento, né, o pensamento é tudo. O pensamento é uma energia, o pensamento ele é produzido no cérebro por um impulso eletromagnético e, e ele tem movimento, ele tem ação. Uhum. Então, ele é importante por isso, porque ele não é algo estático nem nada, ele movimenta, ele ajuda a criar, cria ideias, então tem uma movimentação muito profunda. Sim, porque muita gente acha que o pensamento ele fica só na mente da pessoa, mas na verdade, ele é uma frequência. É uma Quando frequência. você tem um pensamento, você está emitindo aquela frequência, aquela energia. E ela pode, inclusive, chegar em outras pessoas, no campo de outras pessoas também. É. E agora você imagina quando nós falamos de pensamento, nós estamos falando pensamento e sentimento que moldam a realidade. Quando esse pensamento, que é uma energia eletromagnética, se junta ao magnetismo que tem o sentimento, ao Sim, magnetismo das emoções, essas duas, esses dois elementos aliados, imagina a potência que é na nossa mente, potência é a sim. nossa mente em termos de transmissão de ideias, de propagação de energia. É verdade. O sentimento, ele potencializa o pensamento. E esse conjunto do pensamento, sentimento, também com as nossas ações, ele cria a nossa vibração, que está conectado diretamente à nossa realidade. Porque a nossa vibração, ela nos coloca numa certa frequência que faz com que a gente sintonize com outras pessoas, situações, eventos que estão numa frequência semelhante. E a vibração, a frequência, ela ajuda a mudar a realidade. Nós estávamos Isso. conversando a respeito de frequência e vibração, de que a capacidade que elas têm de mudar a nossa realidade, porque nós somos co-criadores, né? Sim, Então, é através da nossa frequência, da nossa vibração, é que nós vamos atrair determinadas coisas para a nossa vida, exato. né? Estávamos conversando sobre isso, eu acho que é um ponto importante, porque é a junção de tudo isso que forma essa realidade em que nós vivemos. Sim. Eu estava, inclusive, lendo um livro esses dias do Serapis Bey, que ele fala que quando nós temos alguma situação que acontece com a gente cria uma memória daquela situação junto com as emoções daquele momento. E elas ficam armazenadas no nosso campo mental, no nosso campo emocional também. E quando a gente se depara com alguma outra situação, eu vou dar um exemplo aqui só para facilitar. Vamos supor que você acredita que você não tem valor, não se valoriza. Isso pode ter surgido lá na infância, teve alguém que fazia bullying contigo, e aí você criou essa memória Uhum. que tem aquela carga emocional e ficou gravada ali no teu campo mental e emocional. E aí continua ali. Se você não trabalhou aquela crença, aquela ideia, quando surge uma outra situação, por exemplo, anos depois no ambiente de trabalho, que alguém te critica ou algo do tipo, aquela energia, ela entra em ressonância com essas memórias e a carga emocional que você já tinha gravado ali, porque na verdade, aquilo é energia também. E aí reforça aquela ideia. Mas se você já tiver trabalhado aquela crença, tiver ressignificado aquela experiência, por exemplo, quando acontece uma situação desse tipo, aquilo não te afeta. Por exemplo, a pessoa te critica, mas aí você percebe que não, aquilo ali não é verdade, eu não sou assim. Então não ressoa contigo.
é muito mais sobre a pessoa que está fazendo aquele comentário do que você. Então você guarda a recordação daquele momento, mas não guarda a emoção. É como se ficasse só a memória. Eu achei bem interessante a forma como ele explica isso, porque é bem visual para entender como isso acontece. É. Mas você falou uma coisa interessante aí, viu, filha, que é o fator crença, né? Sim, Crença é aquilo que a gente acredita, que nós colocamos uma energia de nessa fé, né? exato. E há um outro componente desse sistema todo, desse conjunto, que ajuda a delinear caminhos, porque é a sua crença, aquilo que você acredita, aquilo que você está internalizando ou internalizou que você tem, que te dá aquela convicção. E o pensamento, os sentimentos, ele precisa muito dessa convicção. Exato, faz toda a diferença. A convicção que você imprime no teu pensamento, na ação, é a força que esse pensamento vai ter. Tanto é que Sim. quando ele fala a espiritualidade muito fala muito que quando você vai orar, você precisa imprimir a sua vontade, a sua fé, Uhum. que ela é um movimento, você tem que colocar isso aí. Quanto mais você tiver, mais potência ela tem, Exato. maior é a profundidade em que ela vai, entendeu? Isso. Então a crença é um outro componente muito importante disso aí. É, isso se aplica quando a gente quer manifestar algo na nossa vida também. Por exemplo, uma realidade que a gente deseja. A gente tem que acreditar que essa realidade é possível. Essa questão da crença, ela é muito poderosa. E as crenças que a gente tem sobre nós mesmos, elas também têm um papel essencial, porque é a nossa autopercepção, a nossa identidade. E se a gente quer mudar a nossa realidade, a gente precisa também mudar as crenças que nós temos sobre nós mesmos e sobre o que a gente acredita ser possível, nossas crenças sobre o mundo também, porque isso se reflete no externo. Quando a gente muda internamente, a gente vai para outra frequência e isso se reflete também. E quando você fala refletir, eu lembrei que o universo é um espelho. Sim, O universo é um espelho, exato. né, então ele está refletindo aquilo que nós somos, então aquilo que nós estamos externalizando, que nós temos no nosso íntimo, com o nosso pensamento e tudo mais, ele é lançado para o universo, e ele vai responder de acordo com aquilo que nós estamos projetando. Exatamente, tudo E uma ele projeção. não é bom nem mal nem nada, ele É, apenas responde, ele devolve aquilo. Se você isso. pensa negativo ou pensa assim de forma depreciativa sobre você mesmo, ele vai te devolver alguma coisa em relação a isso aí pela lei da afinidade. Sim, Você você atrai. emanou aquilo ali, você mandou aquilo ali, vai vir uma ressonância, vai vir um retorno naquilo que você vibrou, naquilo que você pensou, que é a Exatamente. frequência. Quando você vibra positivo, quando você muda o teu modo de pensar, você está mandando aquela energia para o universo, você está exalando, como se diz assim, né, para poder, assim, exemplificar. Você está mandando, exalando aquela energia, o universo vai te devolver aquilo pela lei da afinidade. Sim, exatamente. Se você é uma pessoa que se critica muito, por exemplo, é como se o universo trouxesse outras situações em que vão ter pessoas que estão te criticando, por exemplo, e que vão Vão reforçar reforçar. aquela crença que você já tem. Você Exatamente. está atraindo situações semelhantes. Mas por que que isso acontece? Porque esse espelho é para a gente observar e perceber o que que a gente ainda precisa mudar na gente, o que que a gente precisa trabalhar. Por exemplo, nesse caso da pessoa que se critica muito, vamos supor, ela tem situações de pessoas que estão criticando ela. Então isso vai revelar, nossa, em que momentos que eu tô também me criticando muito? No meu dia a dia, eu tô Exato. me cobrando demais. Por que que as pessoas estão me criticando tanto? Então deixa eu olhar, será que eu tenho me criticado muito na minha vida? Porque é um espelho e dessa forma a gente consegue ir trabalhando o que que a gente ainda precisa melhorar em nós também. É. Essa é uma reciprocidade, né, o que vai e volta para você. E isso aí é em tudo. No meio espiritualista, a gente fala mesmo que quando você deseja alguma coisa bem ou mal para outra pessoa, o próprio evangelho traz isso aí, né, que você vai receber aquilo de volta, Sim, justamente pela lei da afinidade. Você, eh, externou aquilo
o universo vai te devolver aquilo ali, aquela. Exato. E aí você vai mudando, moldando a sua realidade, porque se você começa a só emitir negatividade, começa a receber negatividade, o teu universo vai ser moldado na negatividade. É isso Isso. que as pessoas precisam entender. Uhum. Porque se você quiser mudar, você tem que mudar a tua faixa de frequência, o teu modo de pensar, a tua vibração, aquilo que você está externando através do seu pensamento, que é a ação, que é a força viva. Uhum. O Exato. pensamento é a força viva É, desse universo. exatamente. Você sabia que tem um exercício que eu acho muito interessante que eu vi que donos de grandes fortunas costumam fazer? Por exemplo, o Andrew Carnegie, que foi um bilionário dos Estados Unidos, do setor industrial, entre outras pessoas como a Oprah, o Tony Robbins, o Nikola Tesla fazia também, que é você se imaginar na frequência, a sua versão na realidade que você Ah, sim, deseja, sim. e aí, a grande chave é você começar a agir desde já como essa pessoa, Como se já tivesse como se já naquela tivesse. situação. Exato. Então, fazer um mapeamento mesmo. Como é que é essa pessoa, essa minha versão? O que que ela pensa? O que que ela sente? Quais são seus hábitos? O que que ela acredita ser verdade sobre ela mesma? O que que ela faz no seu tempo livre? Quais ambientes ela frequenta? Começar a mapear mesmo e começar a agir como essa Isso. pessoa. Porque aí você se coloca em alinhamento com essa frequência. Mesmo que o externo ainda não tenha mudado, você começa a sintonizar com essa realidade. E como é que acontece isso na prática? Tá, você passou a sintonizar com isso e como é que isso vai mudar a realidade? Quando você se coloca em sintonia com essa frequência, Uhum. você começa a receber mais insights também dessa frequência. Por exemplo, você tem a vontade de ir em determinado local e lá você encontra uma pessoa que vai trazer alguma oportunidade para você, ou então alguma sincronicidade, ou você tem ideias novas do que fazer para começar um projeto, por exemplo. Você começa a entrar realmente nesse flow, captar esses insights, e você pode até achar que foi por acaso, mas na verdade não foi. Foi porque você entrou nessa frequência do que você quer. E aí as coisas elas vão se reorganizando sozinhas. Eu acho muito incrível isso. Então eu posso considerar que a grande chave desse processo todo é é aquela visualização, aquela mentalização, não do que você quer, mas de você já Exato, sim, naquela situação concreta já, exato. né. Essa acho que é a grande virada de chave aí, o que a pessoa, porque as pessoas têm sonhos. No sonho você imagina: "Ah, eu assim, fazendo tal coisa, isso, aquilo". Então, mas você tem que se imaginar dentro da cena. É Exato, isso, dentro né. da cena. E também essa questão de você olhar para suas crenças, eu acho muito importante, porque vamos supor que você quer mais prosperidade na sua vida, mas você é uma pessoa que tem crenças de que o dinheiro não vem fácil, de que todo mundo que é rico não presta, ou então que dinheiro é sujo, enfim, existem várias crenças em relação ao dinheiro. Na verdade, você não está se alinhando àquela frequência, porque Essa você. chamada crença limitante, né. Exatamente. Crença limitante. Você pode até no externo achar que você está fazendo algo para chegar mais próximo disso, mas o seu interno, você acredita de verdade nisso? Você Porque é a acredi questão da convicção que você Lá falou. no naquele centro que eu frequentei em São Paulo, o Cura-te, eles trabalhavam muito a crença limitante, você alterar esse sistema de crença limitante, porque Sim, as pessoas, reclamavam muito, não reclamavam, se queixavam muito, né, de que, determinadas coisas não aconteciam com ela, tudo mais, e eles batiam muito nessa tecla. Você precisa olhar sim, para si e tentar identificar quais são as crenças limitantes que você está tendo, porque isso aí é um exatamente. obstáculo poderoso, porque o teu subconsciente está com aquilo muito registrado, né, e ativo. Então, quando você tenta fazer qualquer coisa que contraria essa crença limitante, o teu subconsciente é o primeiro a se manifestar Sim, sem você exatamente. saber. É, a crença ela é um ponto chave. A gente tem que olhar mais para ela mesmo. E onde é que encaixa aquele outro sistema do observador, Ah, o o efeito do efeito do observador. observador. Nós conversamos sobre isso, né, Sim, estou lembrando agora que nós falamos,
É sobre interessante, é baseado no experimento da física quântica da dupla fenda, isso, a dupla fenda, né? que eles observaram que as partículas subatômicas, elas podem se comportar de 2 formas, ou como onda ou como partícula. Dependendo se tem um observador, observando, né, olhando para aquela partícula, ela se comporta como matéria, ou se não tem, ela se comporta como onda. Onda, é. Então a forma como ela dava o resultado final do experimento variava. E isso tem a ver com a questão também da nossa realidade, porque partículas subatômicas estão presentes em tudo, Em tudo. inclusive nós mesmos. Nós somos formados de Por- átomos e partículas subatômicas, né? Sim, então o micro ele está conectado com o Com o macro. macro. E da mesma forma, quando você observa aquela partícula, ou seja, você coloca sua atenção naquilo que você deseja, você tende a manifestar aquilo na sua vida, a fazer com que se perpetue aquilo. Eu posso considerar, por exemplo, que esse experimento nós não chegamos a falar sobre isso. Esse experimento do observador, quando você observa a partícula, eh, ela se altera porque tem uma frequência diferente interagindo ali. Sim, a consciência, A né? consciência, e não é a frequência do nosso pensamento também, das nossas emoções, porque é uma energia. Então, se você Sim, tem uma partícula que tem uma determinada energia, você coloca uma observação em cima, você está emitindo uma determinada onda direcionada para aquilo ali. exato. Acho que é isso que consegue mudar o campo dela, né? Sim, porque atenção é energia. Onde você coloca a sua atenção, você está direcionando energia para aquilo. Então, por exemplo, vamos supor que você quer mais prosperidade financeira, mas você está o tempo todo colocando seu foco nas coisas, na escassez na sua vida. Ai, não, tem que pagar esse boleto. Ai, tá faltando não sei o quê. Ai, como, sabe? Só focando no negativo. E Negativo. deixa de reparar as pequenas prosperidades que tem na sua vida, porque todo mundo tem. É, E aí você tá fazendo o quê? exatamente. Você tá reforçando aquele estado que você faz sem perceber. Você tá colocando o seu foco no negativo e aquilo tá se perpetuando na sua vida. Então não é sobre ignorar que existam coisas ruins, negativas, não é isso. Mas é você escolher com consciência onde você está colocando a sua atenção. Vamos supor, se você começar a valorizar, agradecer pelas pequenas coisas, pequenas prosperidades do seu dia a dia, você começar a sentir essa energia, você começa a mudar o seu foco. E aí, quando você busca, por exemplo, encontrar pequenos ganhos, pequenas prosperidades no seu dia a dia, você também está treinando o seu subconsciente a reconhecer mais isso. Uhum, E aí entendi. você passa a trazer mais isso para sua vida, porque você está entrando também nessa sintonia. Então, é aquela ideia que nós colocamos, o problema da frequência da vibração, né? E aí, eu já aproveito o gancho para trazer uma outra coisa que nós conversamos uma outra vez a respeito você se colocar na localidade e na não localidade. Você lembra desses 2 Lembro, termos? esse Isso é uma conceito é essa é uma coisa, uma interessante. consideração importante para ser, deixada aqui, né? Quando você, eh tudo tem uma frequência. É como uma estação de rádio, você Uhum. sintoniza ali, de um número para o outro, você sintoniza uma estação, cada uma está numa frequência, cada uma com uma programação diferente. Então, nós somos exatamente assim. Quando nós nos colocamos na localidade, nós estamos numa determinada frequência, numa faixa de frequência, sintonizados naquela faixa de frequência. E quando nós queremos, sair dessa frequência, nos colocarmos numa frequência, por exemplo, superior, nós estamos indo para não localidade. Sim, Então, uma coisa que é interessante observar é que quando você está mergulhado em problemas, e isso serve para todo mundo, em todos os instantes, todos nós passamos percalços, problemas, tudo mais. Às vezes você está numa faixa de frequência de preocupação, de estresse ali e tudo mais, você está sintonizado naquela faixa de frequência. Conclusão: tudo que tiver de negativo naquela faixa de frequência vai se juntar ao teu estresse e às tuas preocupações. sim, Então, a gente tem que lutar para quê? Para sair, para aumentar a nossa frequência, para sair dessa vibração, dessa faixa vibracional com esses problemas, e ir para uma outra, preferencialmente bem superior, para a chamada não localidade.
Então você sai da localidade onde você está passando por problemas para se colocar vibratoriamente numa outra faixa de frequência mais elevada, com, com outros tipos de sentimentos, de emoções mais positivos, que é a não localidade. Eu achei interessante essa colocação, porque ela é muito palpável, ela é muito Sim. presente no nosso dia a dia, né? É, Quando na você minha quer se livrar, quando é, você quer se livrar de alguma coisa que está te incomodando. atormentando, incomodando, que está te perturbando, a primeira coisa que você tem que pensar e que nós temos que ter em mente é o seguinte: eu tenho que sair dessa faixa vibracional Exato. para tentar mudar a realidade, porque nós estamos falando de mudança de realidade, né? Sim. Eu gosto muito desse conceito também, porque na minha mente, assim, é muito visual, é como se fosse uma linha, assim, óbvio que não é uma linha, mas como se fosse uma Uma faixa faixa, da localidade, eu visualizo localidade e o assim de cima também. não localidade. É, E é como se aqui você tivesse em sintonia com, vamos supor, uma energia negativa, mas quando você muda a sua frequência, você sai, é como se ela passasse, mas não te atingisse. não te Ela atinge. não consegue chegar em você. Ou então chega no teu campo e não consegue nenhum resultado. E aí vem muito essa imagem na minha mente. E a gente até falou sobre como que isso está relacionado também com aquela questão de quase uma invisibilidade para algumas coisas, né? Ah, Porque, sim. por exemplo, vamos Tá supor que ligado a isso, tá né? Tá ligado. ligado a isso, é. Vamos supor, por exemplo, você tá num dia terrível, você tá estressado, mal-humorado, enfim, reclamando de tudo, e aí você decide sair de casa nesse estado. Tem grandes chances de você entrar em sintonia com outras Com as coisas coisas ruins que ruins, acontecem, de parece que tudo dá errado naquele com dia, eventos ruins. eh, pode, sei lá, acontecer, vamos supor, vai que você é assaltado, mas aí por quê? Não tô falando que todos os casos são isso, Não, mas pode acontecer de você ter entrado em sintonia ali com aquela frequência, e aí a pessoa vai direto em você. E muitas vezes você tá bem, tá com a frequência alta, assim, tá super em paz, e aí aquela pessoa que tá ali mal intencionada, ela é como se fosse menos propenso para chegar em você, é como se não sentisse esse ímpeto, porque é como se fossem frequências diferentes as mesmo. pessoas até costumam usar aquele tempo assim: "Ah, eu tive um livramento". Aí você teve um livramento que com certeza você não estava nessa faixa vibracional, você estava na não localidade, você falou, aconteceu o que você falou, você ficou quase invisível para Sim, outra pessoa, né, é. para quem estava fazendo aquele evento. E é claro que fazer um comentário aqui que a gente não está dizendo que todas as situações Exato, foi por causa disso, mas a gente está falando que a pessoa fica mais propensa a esse tipo de propensa. coisa. Então, Pode pode acontecer, não quer dizer acontecer. que sempre é assim, É, né, claro. pode acontecer. É. E quando você muda de frequência, é o essencial para você sa o a grande você está falando da faixa, né, eu dei o exemplo do rádio, uma outra coisa que para as pessoas que estão acompanhando, assim, poder visualizar, né, por exemplo, quando você entra na frente de um ventilador, você está com aquele vento ali em você, né, teu cabelo, tudo mais, ali você está na localidade. Quando você sai da frente daquele facho onde o ventilador está soprando o vento ali e tudo mais, você está na não localidade. Com as frequências é a mesma coisa. Uhum, Ali sim. na frente É do uma boa ventilador, analogia. na frente do ventilador, se ele estiver aspirando alguma coisa, ele vai jogar em você. Poeira, alguma coisa toda. É que é a mesma coisa da faixa de frequência mais baixa. Você está na localidade, você tem que se colocar na não localidade, você tem que sair da frente desse Uhum, facho. Acho que é exato. importante essa parte só para ilustrar, né? É. E eu acho interessante a gente falar também que todos nós vamos ter altos e baixos, porque isso faz parte da vida Não mesmo. tem como ficar o tempo É, todo não só tem. no. Então é difícil a gente falar aqui que você vai ficar sempre vibrando uma frequência alta. Isso Não é um tem grande como. desafio, É. mas é sobre a gente ir trazendo essa consciência da gente se questionar mais. Quem sabe, né, daqui uns tempos, quando a gente estiver É, numa faixa de vibracional mais superior, mais mas estabilizado, fazer o mais nosso iluminado, melhor, né, né? a gente caia menos, né, mas por Sim. enquanto é difícil, a gente, assim, eh, sem querer, a gente recebe uma palavra, uma frase que nos incomoda e tudo mais,
assim, subsequentemente você já começa a deixar cair um pouco a vibração, mas faz parte, né, faz É. parte. E tem muito a ver com a questão do autoconhecimento também, de você se observar. Por exemplo, se você não está se sentindo muito legal no dia, se você está sentindo a energia baixa ou pensamentos mais negativos, você se questionar. Peraí, por que que eu tô me sentindo assim? Da onde está vindo essa ideia? É minha? Será que é de fora? Da onde está vindo isso? O que é que está me incomodando? Por que que isso está me incomodando? Quando a gente vai fazendo esses questionamentos, a gente vai trazendo consciência para isso, e a gente consegue ressignificar, consegue identificar também aquilo que a gente está sentindo. Porque Boa, não é só sobre a gente isso mesmo. negar, porque tem aquelas pessoas que falam que é só good vibes, como se fosse só energia positiva o tempo todo. É, Não, porque todas as emoções, por exemplo, elas nos ensinam alguma coisa. A gente olhar para elas, identificar e entender o que que essa com emoção está me certeza. mostrando, Uhum. para a gente usar isso para o nosso crescimento e não negar ou fingir que não está acontecendo. Isso me lembra também que na leitura de uma obra espiritualista, aí eu não me lembro qual foi o livro, o mentor espiritual estava justamente falando isso para a pessoa que ele conduzia, que ele mentorava, tudo mais, que essa pessoa precisava se questionar mais a respeito daquilo que ela está recebendo na tela mental dela, se era dela, se ela costumava ter aquele tipo de pensamento ou se era um pensamento intruso. Exato. Entendeu? Você fazendo esse questionamento, você está sempre tentando identificar se aquilo faz parte do teu campo, se faz parte dos teus pensamentos. Se faz parte do teu pensamento, não, realmente eu tenho uma tendência a pensar assim, então está na hora de mudar, né? Mas também, muitas vezes, nós somos bombardeados por pensamentos intrusos, que a gente fala assim, se colocando como observador, isso aqui é meu, tudo mais? E Não, não, sim, isso aqui exatamente. tenho certeza que está vindo de fora. Aí eu não teria esse tipo de pensamento, não, né? É. Isso aí Pode vir tanto a gente pegar de outras pessoas, como também pode vir de do campo espiritual do mesmo, campo seja espiritual. um ataque espiritual, enfim, ou até questões de egrégora mesmo. Às vezes você vai num local que tem uma egrégora mais pesada e você sai com uma energia mais baixa, você se acaba sintonizando com algo que faz você entrar num mood, assim, mais baixo. Tem várias possibilidades. Aí você precisa tentar, quando acontece isso, fazer a chamada limpeza. Fala em limpeza, me fala aquilo que você chegou a comentar sobre a lousa em branco, que é a limpeza da tela mental. Isso é interessante. O mestre Serapis Bey, ele costuma falar que o Ah, nosso campo mental é para ser como uma lousa em branco. isso é A interessante. gente tem os pensamentos, mas aí depois a gente apaga a lousa. Porque o pensamento, na verdade, ele é para nos conduzir à ação. Não é para a gente ficar mantendo um monte de pensamento no nosso campo mental, como se fosse a mente acelerada, a gente pensando excessivamente sobre as coisas que a gente tem que fazer, ou sobre uma situação que aconteceu, ou o que será que essa pessoa pensou de mim. Não é para a gente sobrecarregar o nosso campo mental. Ah, entendi. Realmente, para fazer essa limpeza da tela mental é essencial, Sim. mas é difícil também, Ah, viu? é Porque difícil. os pensamentos isso acontece comigo, acontece com todo mundo, muitas vezes ele adota um circuito fechado, né, ele fica cíclico, É, ele fica exato. ciclando, e aí você fica com aquele pensamento, muitas vezes conscientemente você fala assim: "Eu não quero mais pensar nisso, amanhã eu penso", mas o Uhum. pensamento vem, ele fica ciclando, ele é meio difícil para fazer essa mudança, né. Puxando esse gancho até, o mestre Saint-Germain também ele fala uma coisa parecida. Ele fala que a gente devia limpar o nosso campo energético pelo menos, assim, umas 3 vezes por dia, como se fosse escovar os dentes. Uhum. A gente consumiu algo ali, né, de comida, por exemplo, aí tem que escovar o dente. No nosso campo também, a gente o tempo todo tá tendo contato com outras energias, tá consumindo conteúdos, várias coisas, e a gente tá sujando, de certa forma, o nosso campo, quando é coisa mais negativa. E o ideal era a gente limpar várias vezes, mas claro que é muito difícil a gente fazer isso. Então, pelo menos, era bom a gente ter um momento diário da gente conseguir,
harmonizar a nossa energia, da gente buscar meditar, fazer algo para equilibrar mais mesmo o nosso campo. Tá, Felipe, como é que a gente, na prática, assim, como é que a gente faria algum exercício para fazer essa limpeza do campo áurico, né? Do campo A mental? meditação ela ajuda muito e não precisa ser nada super elaborado. Você tirar 5 minutinhos por dia para você silenciar e você buscar aquietar a sua mente, porque muita gente pensa que a meditação é você não ter pensamento nenhum, mas Eu isso já é ouvi isso muito aí, que difícil no não ter estágio que a gente pensamento. A está, gente não não ter consegue não pensamento. ter pensamento. Sempre tem Sim. pensamento, né? A meditação é o quê? É você deixar os pensamentos chegarem e passarem, como se fossem nuvens que chegam e passam. Você não julga esses pensamentos, você só observa. Deixa eles passarem, porque assim você não vai estar rotulando aqueles pensamentos. Porque o problema é quando você tem um pensamento e aí você começa a pensar nele e aí ter desdobramentos em relação a isso, mas na É, meditação você exatamente. consegue acalmando a sua mente dessa forma. E isso traz um equilíbrio gigante. E tem outros tipos de meditação também, por exemplo, para você se conectar com o seu eu sou, que é seu eu mais profundo, mais O elevado, eu sou. que também traz esse alinhamento interno, essa sensação de autoconfiança, de poder interior, também é muito importante. Tudo isso ajuda. O eu sou é um mantra poderoso, né? Uhum. E a grande chave disso tudo é a mudança do nosso padrão vibratório através dos nossos pensamentos. E aí já, quando eu falo alguma coisa, eu estou sempre lembrando que você está trazendo algumas informações novas para mim. Você falou alguma coisa de mudança de vibração através. Era nigredo, albedo e rubedo, Ah, né? Não sim, tem, da não tem? alquimia. Da alquimia, né? Isso tem muito a ver com o que a gente está falando aqui dos exercícios, porque na alquimia, a transmutação mental ela tem 3 fases, que é o albedo, desculpa, o nigredo, albedo, rubedo. É. Então, o nigredo é o estágio da dissolução. Trazendo para um exemplo prático, vamos supor que você tem uma situação que está te incomodando na sua Uhum. vida. É você parar um minuto, você pode pegar um caderno e escrever. Por que essa situação está me incomodando? O que ela faz eu sentir? Quais memórias estão ligadas a isso? Quais são as crenças que eu tenho relacionadas a essa E situação? aí é você se Se observando, né? observando, É aquilo que nós exatamente. conversamos já. Isso, por que que isso está me incomodando? E aí, quando você coloca no papel, traz mais clareza, você organiza as ideias. E aí depois você vai para a segunda etapa, que é o albedo, Albedo. que é como se fosse a folha em branco. A partir disso aqui, você vai analisar aquilo que você escreveu e vai começar a buscar a melhor forma de lidar com aquilo. Uhum. Eu sei que isso está me incomodando, então o que que eu posso fazer? Vou mudar um certo comportamento, vou retrabalhar vou ressignificar essa crença aqui que eu tenho. Enfim, você vai ressignificando mesmo aquilo. E o rubedo é o estágio final, que é quando você integra esse aprendizado e você cria um novo nível de consciência, um crescimento a partir daquilo. São as 3 fases da transmutação. Eu acho que se aplica demais na nossa vida também. Aplica. Esses são conceitos que vêm da alquimia, Da alquimia. é? É Interessante, né? interessante. Esse não tinha, você comentou outro dia. Acho que nós não chegamos a conversar, mas eu fiquei com isso na cabeça. Eu até anotei num papel depois que terminou, a nossa conversa terminou lá, eu anotei. Eu falei, quando outra oportunidade, e essa oportunidade surgiu aqui agora, né? Que eu acabei Sim. lembrando disso aí. E tem um outro exercício que eu gosto muito também, que tem a ver com isso, é sobre o observador. Como você passar a observar mais os seus pensamentos e sentimentos. Geralmente, geralmente existe um fluxo que acontece que você passa a conseguir observar mais o seu pensamento. Então, Uhum. como é que geralmente acontece? Tem uma situação, essa situação ela gera um pensamento, esse pensamento gera um sentimento, esse sentimento gera uma sensação física e, por fim, gera um comportamento. Por exemplo, vamos supor que você vê uma notícia negativa na internet e isso te gera um tipo de pensamento, te deixa ansioso. Então, por exemplo, você vê uma notícia de um assalto. Na hora, você
geralmente as pessoas estão no modo automático, né, vê aquela notícia e aí tem um pensamento e tem um sentimento negativo, por exemplo, fica ansioso, isso pode vir junto com uma sensação física, seja, um aperto no peito, uma Perfeito. taquicardia, Uhum. alguma coisa, e por fim tem um comportamento, que pode ser você ficar mais, assim, Agitado. agitado, E você não querer sair, querer você sair, ter fica alguma reação, mas quando você passa a observar, quando você tem, por exemplo, essa sensação física, ou quando você sente aquela emoção, você, eh, liga aquela antena, assim, de: "Nossa, mas por que que isso está acontecendo? Porque eu estou percebendo aqui que eu estou ansiosa, mas por quê? O que que foi que me deixou assim?". E aí você pensa: "Não, foi porque eu vi a notícia e aquilo ali me gerou esse pensamento de que é perigoso sair". Então, você começa a reparar nos seus padrões. Quando acontece determinada situação, isso me gera esse tipo de sentimento ou esse tipo de sensação no meu corpo. E quando acontece de novo, você consegue identificar antes. E aí, com isso, você consegue agir lá na ponta final, que é o comportamento. Você consegue agir com mais consciência, consegue ter um tempo para pensar melhor como é que você vai agir. E eu sei que, falando assim, parece até meio é, difícil. Ai, como é que eu vou ter consciência disso na hora que está acontecendo? Mas eu falo por experiência própria, que eu já usei esse exercício com outros tipos de situações e é impressionante, porque quanto mais você começa a reparar, você vai tornando isso um hábito. Mais observador você passa a ser, né? Sim, você começa a perceber: "Nossa, senti aqui um sentimento de ansiedade, por quê? O que que foi?". Ou então: "Ah, fiquei com raiva aqui, o que que foi que gerou essa raiva em mim?". Por exemplo, e aí você começa a perceber os seus padrões, é E não tinha impressionante. aquela brincadeira que falava assim: "Não embarca nesse ônibus"? Ah, o do ônibus é legal. Lembro que eu dei risada quando você falou: "Não embarca nesse ônibus". É, também é uma outra analogia. É como se fosse assim, o nosso cérebro, ele tem um tempo que, se você esperar, geralmente é curto, em torno de uns 3 ou 4 segundos, e você conseguir trazer consciência para aquela situação, você consegue mudar a forma que você vai agir. Tem a ver também com isso aqui que eu falei, de você agir lá no último elemento, que é o comportamento. Então, por exemplo, vamos supor que você aconteceu alguma coisa que te deixou ansioso. E aí acontece muito da pessoa entrar naquele turbilhão. Quando você se deixar levar, ai meu Deus, e agora o que que eu vou fazer? Ai, não sei o quê. E aí é como se você e a emoção fosse uma coisa só. E Hum. aí tem essa analogia que é como se você estivesse na calçada e estivesse passando um ônibus e cheio de gente lá dentro e gritando: "Vem, Ingrid, entra aqui. Vem aqui entrar nesse", por exemplo, no sentimento de ansiedade ou o que É, for. E aí você pode embarcar nesse ônibus e depois que você embarca, né, você já se mistura ali com o misturou ali com sentimento. aquele monte de sentimento que estava ali, É. né, dentro, né. Ou na hora que você vê o ônibus, por exemplo, você sente que aquilo tá dando o sentimento de ansiedade, você traz a consciência: "Espera aí, não, eu não vou embarcar não, deixa eu respirar fundo aqui". Deixa esse ônibus ir embora, É. passar. E às vezes só esse tempo de uns De minutinhos, que você para, você respira fundo, é suficiente para o teu cérebro, para tua mente conseguir pensar em outras soluções, melhores para lidar com aquela situação. Isso tem uma base científica mesmo, eu acho que é 3 ou 4 minutos, é um tempo pequeno que já faz diferença em como você vai agir diante daquilo. é, isso é importante porque ajuda você a ter um tempo para pensar, raciocinar, né, Sim, e até mudar o seu a sua forma de pensamento, o seu padrão vibratório, a sua reação, aquilo que poderia influenciar na parte emocional, na parte da tua vida, né. isso. E aí para quem tá assistindo aí de casa, a dica é sempre se lembrar disso, não embarcar, não vou embarcar nesse ônibus. Quando tiver vindo algum sentimento que você identifica, seja ansiedade, raiva, ciúme ou o que for, você pensa: "Não, eu não vou embarcar nesse ônibus", e Esse deixa ele ônibus passar. esse ônibus pode ter escrito em cima dele um desse sentimento aí, ansiedade, como pode ter ou ser geral e ter uma porção deles ali É, pode dentro já, né. acontecer, Aí sim. você vai se misturar no meio disso aí tudo. Não embarque nesse ônibus. Sim. O que mais que a gente pode falar aí, viu?
E nós Eu conversamos. acho que uma outra coisa que eu queria trazer aqui, que eu acho interessante, a gente falou muito sobre a gente se colocar na frequência daquilo que a gente quer para nossa vida. Hum, E a gente entrar em sintonia com isso, com qual é a sua versão que está em alinhamento com essa realidade que você deseja. E eu quero trazer aqui também o ponto que a gente falou do eu sou, que é a nossa essência mais elevada, eu sou. porque todos nós já temos uma centelha divina dentro de nós, que é justamente o eu sou. E é de lá que vem o nosso poder criador. No eu sou, a gente tem todo esse poder, esses atributos que são de Deus, da fonte criadora. E quando a gente se conecta a esse nosso eu mais elevado, essa nossa essência profunda, a gente também consegue manifestar com muito mais facilidade. Porque é como se a gente entrasse no flow. A gente entra ali no alinhamento mesmo com o universo, com o nosso eu mais elevado. E eu acho interessante falar que essa centelha divina que nós temos, ela já tem todos os atributos como poder, sabedoria, amor, abundância, porque o Exato, a tem. natureza do universo é a abundância, só que nós somos ensinados a achar que é escassez. O que é escasso, na verdade, é o sistema que foi criado. E a gente, quanto tempo foi ensinado por todas as estruturas que existem no mundo a olhar para a escassez e achar que ela é natural, sendo que, na verdade, o que é para ser o nosso estado natural é a abundância. Abundância. E quando a gente se conecta com o eu sou, que é essa centelha divina que a gente já tem dentro de nós, a gente consegue manifestar esses atributos na nossa vida. Então, por exemplo, o mestre Saint-Germain, ele fala que quando a gente pensa assim, Uhum. quando eu tiver dinheiro, eu vou fazer tal coisa. Mas ele diz que não é a Não é. forma certa de pensar quando eu tiver, porque você está se separando daquilo que você quer. E, na verdade, você tem que entrar em alinhamento com aquilo. E nós já falamos sobre isso, né? Aquela Sim, visualização, você está dentro da cena daquilo lá. Você sim, não é você quando, agora, eu já tenho, tenho que me imaginar sim. tendo já, né? Na Exato, abundância. porque nós todos viemos da mesma energia primordial da fonte. Tudo que existe é energia. E a gente tem que entender esse conceito de que nós não estamos separados. Nós não estamos separados da fonte, nós não estamos separados do que a gente deseja para a nossa vida e até de tudo que existe. Nós estamos todos conectados. O que a gente precisa é se conectar com esse sentimento de abundância que nós já temos e com isso a gente consegue trazer mais ele para nossa vida. Tem a ver com aquilo que a gente falou, de quando você passa a reconhecer a prosperidade que você já tem na sua vida, a se sentir próspero, a se imaginar já vivendo uma realidade próspera, mesmo que o externo ainda não esteja refletindo isso, você sustentar aquilo, você ter convicção. Com isso, você vai estar se conectando com esse poder que você já tem e vai fazer com que o resto, o externo, se reorganize para refletir isso na sua vida também. Então, se conectar com o eu sou é a chave, porque é de lá que vem todo o nosso poder. Eu cheguei a ler uma obra da Fraternidade Branca e ele, num dos exercícios práticos lá, ele ensinava a você estar sempre repetindo: eu sou luz, eu tenho luz, eu projeto luz. Sim, Eu sou saúde, eu tenho abundância, eu sou saúde, eu sou feliz. Sempre fazendo afirmação com eu sou, que é uma frase, isso, um plano exato. muito poderoso, né? E aquilo, nunca colocar o não na frente e Exato. outras coisas que você anula a energia daquela daquela Exatamente. frase, daquele pensamento, né. O eu sou é a frase mais poderosa que existe. Porque quando você fala eu sou, você está se conectando diretamente com essa centelha divina que a gente estava falando aqui. E se você for ver, muitas das frases de Jesus já começavam com eu sou. Ele falava, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Verdade é a Eu vida. sou a porta aberta que ninguém pode fechar. E não era por acaso. É o eu sou, Eu ele sou, porque quando ele falava isso, ele estava manifestando a divindade que existe dentro exatamente, dele, perfeito, porque exatamente. nós somos fractais do criador, né, ou seja, Isso. nós somos uma pequena, o fractal é uma pequena, centelha
Mas não é uma centelha pequena porque ela não contém nada, é uma centelha que contém tudo que o Criador colocou na gente, Isso, tudo que ele é. exato. Eu sou o que o meu pai é, eu sou o que Deus é, eu Isso. sou. Exatamente, é muito É poderoso isso. poderoso demais, né? E uma outra coisa interessante também, ligado a isso, é que Saint Germain fala que a gente tem que aprender a comandar algo que a gente quer para nossa vida É também. interessante isso aí, Porque comandar. Comandar. porque ele diz que existe uma diferença entre você só pedir e você comandar. Porque você pode pedir, não tem problema nenhum, por exemplo, você fazer uma oração, pedir. Pelo contrário, é ótimo você fazer oração. Mas é interessante Comandar. também você aprender a comandar, porque quando você comanda, você reconhece o Deus que existe dentro de você. E aí você se conecta com essa energia e tem muito mais poder. Verdade. Porque ele fala que quando você está pedindo, você ainda está nessa visão de separado da fonte, como se fosse se colocando numa posição inferior. Por exemplo, ai, por favor, me ajude, demandando aquilo. Mas quando você comanda, você se conecta com o seu próprio poder. E aí ele fala que a gente tem que já tá no nível de tomar posse do nosso poder e aprender a comandar mesmo o que a gente quer. Por exemplo, quando a gente fala eu sou a abundância, por exemplo, sentir que você está comandando, que você se conecta com essa centelha divina dentro de você. Não é falar só, ficar repetindo as frases, mas imaginar como se você realmente estivesse ativando isso dentro de você. E esse é um exemplo, mas você pode comandar outras coisas para sua vida também, que você quer manifestar, objetivos que você quer alcançar. Comandar com força, né? Exato. E não é arrogância nem nada do tipo, não, que pode ter pessoas que pensem: "Ai, nossa, mas você vai Não, comandar". eles ensinaram Eles assim. ensinam, Eles ensinam exato. assim. É assim que o universo funciona. Sim, porque eles querem que a gente assuma o nosso poder. E isso está alinhado a isso, a gente reconhecer Deus em ação dentro da gente e tomar posse desse poder que a gente já tem de co-criador. Então é uma mudança de chave É uma grande, né, na mudança de nossa chave muito perspectiva. grande. A gente, juntando tudo isso que nós falamos sobre sentimento, sobre emoção, faixa vibratória, que nós somos faixa vibratória, somos co-criadores, que nós temos que comandar, que tem. É um universo Uhum. muito grande e que, quando é trazido assim de forma em conjunto, parece que são vários elementos desconectados, mas no fundo ele está Tudo conectado, tudo conectado. conectado no entorno da consciência, da elevação da consciência e da melhoria do padrão de vida da nossa, que é nada mais é do que uma abertura consciencial e uma iluminação, que chama iluminação, que é você, através, eu acredito que a iluminação ela vem através do conhecimento, através da abertura do consciencial, de você saber aquilo que você é exatamente, para onde você está indo, começar a descobrir, questionar as coisas, isso é muito importante, né? É, como você disse, foram vários pontos que a gente falou aqui, mas está tudo conectado. De como o pensamento, o sentimento influencia a nossa vibração, que influencia a nossa frequência, o que que a gente atrai para a nossa vida, o que a gente manifesta, sobre a gente assumir o nosso poder. E também a gente compartilhou vários exercícios, né? Para quem quiser fazer, várias Exato. práticas para você trazer para o seu dia a dia mesmo, trazer mais consciência para esses pensamentos, sentimentos, padrões, porque quando a gente começa a trabalhar isso, a gente vai abrindo o nosso leque de possibilidades, de tudo que a gente quer manifestar também para nossa vida. Verdade. E é isso, né? Acho que É, nós conseguimos, aquela conversa que nós tivemos, que nós conseguimos passar aí para os nossos ouvintes, é um assunto profundo. assunto profundo e vários tópicos de que nós conversamos ali, né? Sim. E eu quero agradecer quem estiver assistindo aqui esse vídeo. Obrigada por estar aqui com a gente. Se você gostou, deixa aqui seu like, comentário, se inscreve no canal, conta pra gente o que que você mais gostou, que a gente vai adorar saber. E quer falar umas últimas palavras, É, pai? se as pessoas quiserem comentar alguma coisa ou quiserem sugerir algum assunto interessante que gostariam de saber mais, nós vamos com certeza fazer uma observação com carinho aí a respeito dos assuntos. Obrigada, pai, por essa conversa. Obrigado, filhona. Obrigada a você mais uma vez e a gente se vê no próximo episódio. Até mais. Até mais. Tchau.